Oi, meu nome é Lúcia Barros, eu sou mestranda em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Há muitos anos eu desenvolvo uma pesquisa com o feminismo a partir da relação entre arte, feminismo e política. A autora que eu escolhi apresentar é a Chantal Mouffe, que é uma filósofa e cientista política belga. Atualmente ela é professora do Departamento de Ciências Sociais na Universidade de Westminster, no Reino Unido. A Mouffe é uma teórica muito respeitada ao redor do mundo, então não se trata aqui de uma filósofa esquecida ou exatamente menosprezada pelo cânone ocidental, mas ela é muito conhecida pelo seu trabalho em parceria com Ernesto Laclau, e apesar deles terem produzido muitas coisas juntos, de terem uma teoria muito convergente, existem particularidades que fazem ambos serem intelectuais singulares, e eu queria dar destaque ao pensamento singular dessa autora. Um dos elementos individuais da teoria da Mouffe é o pensamento de uma política feminista. A Mouffe é uma intelectual que se posiciona à esquerda da política e que defende a diferenciação entre direita e esquerda, porque ela considera que as estratégias que buscam superar essa clivagem são, no final das contas, uma das raízes da extrema-direita. E eu considero isso relevante, porque permite escolher alguns pressupostos e orientar a nossa compreensão da política que ela vai propor. Eu escolhi apresentar a Chantal Mouffe muito por conta de um texto específico dela chamado Feminismo, Cidadania e Política Democrática Radical, que eu gosto de usar como uma chave de leitura para pensar o feminismo. Esse artigo foi publicado originalmente em um livro organizado pela Judith Butler e pela Joan Scott em 1992, chamado Feminists Theorize the Political, que conta com um ensaio de diversas outras autoras e também procura pensar as consequências para o feminismo em um mundo que se percebe cada vez mais fragmentado, globalizado, de ascensão do pensamento decolonial, que vai expor a falácia da hegemonia eurocêntrica e demonstrar a complexidade das relações sociais e de poder. Então é nesse contexto que esse ensaio da Mouffe é escrito. Em 1993, esse mesmo ensaio é incorporado como capítulo de um livro da própria autora, chamado Retorno do Político, que pensa a política para além do feminismo. Ela argumenta que todo o século XX foi palco para diversos modos de pensar que fizessem frente à estrutura de uma razão dominante e críticas à noção de sujeito universal. Ou seja, a própria crítica à noção de sujeito e de razão abriu espaço para diferentes formas de pensar. E nessa passagem do século XX para o século XIX, quando ela escreve esse texto, enquanto muitas teóricas e teóricos estão debatendo em torno de qual seria o melhor conceito para situar o momento, a Mouffe vai argumentar não ser possível mais uma resolução absoluta dos conflitos e das diferenças. E essa percepção ela não significa a chancela da barbárie ou uma ode relativista, um retorno ao ceticismo, né? Ela fala mais de uma certa acuidade para construir novas formas de se relacionar que convivam com a pluralidade e com os desacordos. E pensar o feminismo dentro desse escopo, sobretudo quando a gente lê o texto na sua publicação original, o que quer dizer, compondo um debate sobre a política feminista em diálogo com diversas outras autoras, me parece que ela fura um certo cabo de guerra conceitual que existia no período. Não parece importar muito para Mouffe se posicionar acerca de qual seria o melhor termo para pensar o período ou qual deles melhor se articularia com uma política feminista. A Mouffe sai dessa cruzada justamente procurando pensar formas de negociar a diferença, o que não vai significar acabar com elas. Para isso, ela usa um conceito de pluralismo agonístico, que é um caminho alternativo à jornada antagônica de rivalidades e polarizações. Então ela propõe uma maneira de pensar a política que não implica em eleger entre uma coisa ou outra. E isso também vai significar uma forma de negociar as diferenças no interior do próprio feminismo, entendendo a multiplicidade que ele é composto e de que nunca houve um consenso absoluto no movimento feminista, por exemplo, e que talvez esse não seja o objetivo a ser alcançado de fato. De saída, então, ela vai se opor à ideia de essência e de identidade. Ela vai dizer que não é esse compromisso identitário que torna possível uma ação política. Muito pelo contrário. A Mouffe se coloca ao lado de quem defende que é preciso abandonar a ideia de sujeito como agente racional e transparente para si mesmo e que é preciso pensar na cadeia das relações de subordinação.
A política agônica, então, ela lida com a multiplicidade dos sujeitos e entende que o mesmo indivíduo pode ocupar ao mesmo tempo a posição de dominante e de dominado, de acordo com as relações que tiver, como é o caso das mulheres brancas, por exemplo, que são oprimidas pelo machismo, mas opressoras dentro de uma sociedade racista. A própria Mouffe é uma autora europeia e pode ocupar uma posição de dominação do discurso branco do norte global, ocidental. Por outro lado, é uma mulher que pode ter o seu pensamento subsumido ao pensamento de um homem. É nesse sentido, então, que o feminismo não vai se tratar da igualdade da mulher enquanto mulher, na medida em que a identidade enquanto essência é rechaçada, ou seja, não tem um conjunto homogêneo que dê conta de nomear pacificamente o que é mulher. Da mesma forma que as relações de subordinação também não são fixas. Então, tem aqui uma ideia muito interessante de que igualdade não é a mesma coisa que consenso. De um lado, é preciso que a gente esteja consciente que no seio da luta feminista, a construção das metas ela pode ser muito diversa, de acordo com a forma que os discursos das mulheres são demarcados. Por outro, existe a possibilidade de que sejam feitos acordos eventuais, cambiantes, articulações através de combinações periódicas, que ela vai chamar de agônicas, que podem ser ora aliadas, ora adversárias. Nesse sentido, a identidade é trabalhada como resultado de uma união parcial e contingente. Vão ser laços inacabados que se constroem com o intuito de promover a igualdade. Então, você cria uma situação de igualdade através de alianças. O agonismo ele fala da construção de uma igualdade que não é acachapante. Não é sobre somos todas iguais, mas também não é sobre diferenças que são incontornáveis, levando em consideração que as relações de opressões entre as mulheres não são as mesmas, ao mesmo tempo em que elas não precisam ser antagônicas. Eu acho que esse texto ele nos serve muito ainda nos dias de hoje. Ele é um convite e talvez uma chave de leitura para que a gente possa pensar como construir alianças no seio da diferença, para que a gente possa fabular parcerias responsáveis.